Manhã dessa quinta-feira, nós estamos recebendo aqui na Rádio Manhuaçu a doutora Ludmila Dornelas, especialista em medicina da dor. Minha amiga, já estava com saudade, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, como sempre, estar aqui dividindo conhecimento e agora hoje trazendo essa nova dieta que os americanos estão propondo, né, uma pirâmide alimentar diferenciada, que está, né, hoje no topo das conversas aí na área de saúde. Como que chama? É um guideline que a gente chama. Isso. Guideline para a dieta dos americanos, programado para 2025 a 2030, né? Colocaram essa data porque se alguns artigos científicos novos surgirem mostrando que há algo de diferente para ser necessário a fazer, aí mudam, mas os artigos hoje são muito claros e que nós precisamos estar mudando a nossa dieta aí, e isso foi muito bem exposto, inclusive pelo secretário de Saúde dos Estados Unidos e todo alto escalão do governo americano na área de saúde. Então, é isso que a gente veio, foi agora, dia 7 de janeiro. Aí, quando eu vi que eu vinha hoje, falei, não, já sei o assunto que nós vamos falar, porque é o assunto que está em voga, né? Está no momento, né? Está aí todo mundo falando sobre ele. Doutora Ludmila, a gente sabe que a alimentação não é moda, é base, né? É uma diretriz, vem com um recado muito simples, voltar para o básico, voltar para a comida de verdade. Comida de verdade não precisa de marketing, precisa de lugar no seu prato, né? E eu faço a pergunta, para quem está ouvindo agora, qual a mensagem principal dessas diretrizes, doutora Ludmila? Coma comida de verdade, beba água. E o que é comida de verdade? Sim. É aquela que não precisa de fazer propaganda na televisão, entendeu? Então, é aquela que você não desembala, é aquela que você descasca, e especialmente agora, a grande estrela é a proteína, a quantidade de proteína que nós devemos comer, que foi extremamente alterada, mostrando os benefícios, né, que nós temos aí com as proteínas. Agora, eu quero dizer assim, o que acontece com aqueles que você desembala? Na embalagem, hoje, vocês já perceberam, o governo agora obrigou a colocar, né? Está lá, alto teor de açúcar, Sim. Alto teor de gorduras, alto teor de sal, alto teor. Então, essas já te mostram que esses alimentos são ultraprocessados. Ou seja, de cara você já tem na embalagem ali algo que pode fazer você mudar, né? Escolher outro produto, né? Exatamente. Então, assim, e o que acontece com esses produtos? Eles são ricos em açúcar, em gorduras ruins, em farinhas refinadas, processadas, aditivos, aí eu digo corantes e estabilizadores para que aquele alimento não se perca, né? Então, isso gera, na maioria imensa das pessoas, ganho de peso, resistência à insulina, diabetes e outras doenças crônicas. Então, não é brincadeira. Essa questão de comer esse tipo de comida é uma escolha que a pessoa faz livre, então aí entra a responsabilidade que nós temos sobre a nossa saúde. E aí, a nova pirâmide, né, o novo guideline, coloca a comida de verdade. Então, o que é a comida de verdade? É proteína suficiente, é carboidrato simples, de uma forma bem menor, mas que também vai entrar na nossa dieta. Você vai olhar para vegetais, para frutas. Então, é isso que o guideline prioriza. Não é viver em guerra com a comida, não é sobre culpa e não é comer menos. Provavelmente você vai emagrecer, sim, por consequência daquilo que você está ingerindo. Vai ter uma ingestão maior de coisas que não engordam. Sim. Porém, não é passar fome. Não é uma dieta igual assim, dieta para emagrecer. Aí vai lá, dieta low carb, dieta do Mediterrâneo, dieta cetogênica. Não é uma dieta de emagrecimento. É uma dieta do tipo de comida que você deve estar se alimentando. O que você vai colocar na sua mesa, né? A gente falou aqui antes da prioridade para as proteínas. Agora, por que a proteína, doutora Ludmila, está tão em destaque agora, se tornou essa prioridade? É uma coisa que a gente na medicina integrativa sempre defendeu e agora está aí, né, a prova científica que era verdade.
A proteína, ela é a base de construção do corpo. Você pensa na proteína da seguinte forma. Ela é como se fosse os tijolos para uma construção, entendeu? A proteína ela é construída no mínimo de 50 tijolos. Esses tijolos, assim, você vai comer a proteína, o seu corpo vai dividir estes tijolinhos e fazer a proteína que ele quer, entendeu? Do jeito que ele quer. Construir isso da forma que ele quer. Eu acho que é uma boa analogia. De acordo com a necessidade. Aí todo mundo pensa, proteína é só músculo. Olha, eu até coloquei aqui, citei 10, mas quando eu falei assim, não, 20 funções da proteína, tinha 30, existem. Uhum. E aí, só para as pessoas terem ideia. Para ficar assim, bem explicadinho, né? Vamos para o top 10 assim, de funções das proteínas. Então, deixa eu fazer a chamada. Por que você tem que melhorar a ingestão de proteína no seu dia a dia? A doutora Ludmila traz agora. Top 10. Top 10. Todo mundo já acha que é o músculo, com certeza. A proteína constitui o músculo. Ela mantém o músculo, ela constrói o músculo, mas, além disso, toda a sua pele, todo o seu colágeno, que as mulheres ficam tão preocupadas, todos os seus tendões, ligamentos e cartilagens, é a proteína que constrói. Ela ajuda a cicatrizar qualquer coisa no seu corpo que esteja machucada. Ela também participa da sua imunidade. Melhora, aumenta. Aumenta a imunidade. Ela forma anticorpos também. Os anticorpos são carregados por ela. Além dela formar, ela ainda carrega. Proteção contra doenças. Então, para você entender, quem que carrega as coisas no seu corpo? Quem carrega o ferro? É a proteína. Ela é o carrinho também ali dentro do seu corpo para carregar o ferro no seu corpo, para carregar qualquer coisa para as células. Uhum. Entendeu? Tudo está ligado a uma proteína que vai estar carregando as coisas. Ela entra na produção de enzimas. Assim, quase todas as enzimas do seu corpo são proteínas, quase todas. Então, a questão de digestão e de metabolismo é a proteína que vai ser a base para a construção disso. Hormônios, a proteína participa da construção de hormônio. O hormônio não é só proteína, mas ela é parte do hormônio, de qualquer hormônio. Dá regulada também, na fome, na saciedade, na energia. E importante também que hormônios que são hormônios responsáveis pela parte de memória, concentração, ansiedade e depressão. Sim. Então, se você não tem proteína suficiente, você pode tomar, estou com um pouco de ansiedade, que é a doença no Brasil, hoje mais prevalente assim, na área de saúde mental, 870 mil pessoas no Brasil hoje sofrem com ansiedade, as diagnosticadas. Né? Então, assim, com ansiedade mais grave. Então, se você toma um medicamento para ansiedade, mas não ingere proteína, você não consegue produzir. É igual aquela história da vitamina D a partir de um medicamento, mas se você não toma sol. Isso. Né? Que o sol é essencial. O sol é essencial. E, assim, contribui para o equilíbrio de líquidos, tipo a pessoa, eu estou inchada. Uhum. Você está, muitas vezes, desproteinizada. Sim. Entendeu? Então, ela contribui nisso e participa da coagulação sanguínea. Então, por exemplo, a questão, você se machucou, se vai parar de sangrar ou não, a proteína tem aí a sua parcela de participação importante. Então, esse é o Mas top esse 10. É o top 10. Mas se tem eu puser muito mais. top 15, top 20, top 30, tudo isso você vai achar na internet. Agora, a pessoa ela não consome a quantidade adequada de proteína, o que ela sente? De cara, a primeira coisa, e olha que muitos de vocês vão se identificar e muita gente vai identificar amigos aí nessa situação. Primeira coisa, se você não começa o dia comendo uma proteína, ingerindo no café proteína, da manhã tem que ter proteína. No café da manhã, isso. O que acontece? Você vai ter uma fome rápida depois do café da manhã. Comi só pão, né? Comi pão com manteiga, vamos supor, que é a nossa dieta. Com leite. Isso, café com leite. Então, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma fome muito rápida, vai ter comida, já vai ter uma fome rápida. Você vai ter vontade de comer mais doce e pão. Vai cair a sua energia no fim do dia. Você vai ver que no fim do dia você não consegue mais exercer as coisas. Você chega num nível de estresse grande, porque você não tem a proteína no corpo,
e você não tem concentração para fazer as coisas. E acaba que você desconta muitas vezes nos outros. Não tem nada a ver com isso, né? Isso. Então, assim, a sua frustração do seu corpo, que está sem energia e que está com baixa concentração. Então, por exemplo, às vezes uma mãe com um filho, ou pai com um filho, ou alguém com uma criança, vai descontar naquela criança essa situação. E quando a proteína entra do jeito certo, ela vai melhorar a saciedade. Gente, quem come proteína acaba emagrecendo, porque a proteína ela demora um pouco mais para ser digerida. Então, o seu corpo vai estar com ela ali um pouquinho mais de tempo. Sustentado então, mais tempo, fica né? mais sustentado. Então, no fim das contas, vai resolver o resto do dia o que você vai querer comer. Você vai diminuir o doce, você vai diminuir o carboidrato e vai ter uma melhoria. Vai diminuir aquela beliscadinha de toda hora, né? A beliscada, aquele ataque na geladeira. Ela geralmente acaba. Se você comer proteína na quantidade certa, geralmente você não belisca. Ótimo, ótimo. Nós estamos conversando então com a doutora Ludmila Dornelas, e ela está falando dessa mudança alimentar proposta nos Estados Unidos para o período 25-30. Guideline, né? Que é o nome, né? Guideline. E, inclusive, doutora Ludmila, tem alguma coisa que as pessoas não entendem sobre proteína que a doutora gostaria de explicar mais ainda para a gente poder entender? Sim. A proteína, ela não é estocada no corpo como outras coisas. Então, assim, olha, hoje eu bati minha meta de proteína. Aí chega amanhã, você não bate. Ela não foi estocada. Então, nossa, hoje eu comi o triplo de proteína que eu tinha que ter comido, vamos supor. Aí amanhã eu não preciso. Não, ela não é estocada no corpo. Ela é aquela que não é usada, ela é jogada fora. Não tem reserva. É igual a história lá do camelo que toma muita água e fica 6 meses sem beber água, não? Não. E como o urso polar que come tudo e fica 6 meses hibernando. Não é desse jeito. Não, não é assim. Então, assim, aí o que acontece? O seu corpo, na hora que ele estiver precisando, ele vai tirar a proteína de estruturas menos prioritárias. Então, ele vai prejudicar os seus órgãos, os seus músculos, seu tendão, seu ligamento, sua cartilagem, o transporte de ferro no seu corpo, o transporte de diversas outras minerais no seu corpo. Então, ele vai tirar das áreas. Porque ele precisa. Porque ele precisa. Ele vai buscar onde tem. Ele vai tirar de onde ele acha que é menos importante. Sim. E isso vai refletir na sua saúde de uma forma muito negativa. Por isso o cansaço no final do dia, Sim. o estresse. Né? Essa questão de se comer a proteína, ela ajuda extremamente nessa parte. Então, assim, aqueles que ainda têm dificuldade, vamos tentar mudar. Isso pode ser feito aos poucos, mas assim, é necessário que esse aos poucos aconteça. E que depois que acontecer esse aos poucos, você mesmo relate para si, nossa, como a minha saciedade melhorou, emagreci um pouco. Interessante, emagreci até muito. Ou, agora eu já não fico tão cansada, eu já não fico tão estressada Estufada. no fim do dia. Eu não belisco mais. Eu não sou um assaltante de geladeira de noite. Isso aí. Então, são muitas mudanças. Agora, doutora Ludmila, para a gente poder entender ainda melhor, trazendo aí de uma forma bem simples, né? Vamos falar sobre a questão da quantidade, né? Como a pessoa calcula a quantidade de proteína que ela tem que consumir? É de acordo com a idade, é de acordo com o peso? Como que funciona isso? Não, é de acordo com o peso. Com o peso. Isso. A base da alimentar antiga, a pirâmide antiga, até peço para colocarem, a base dela, ela era, né, quem tiver nas redes sociais aí vai estar vendo. Tem uma imagem, né? Tem aí cereais, tipo assim, a quantidade de cereais que era para comer, massa que era para comer, era a grande quantidade de coisas. Essa é a antiga. Aí depois vinha hortaliça e fruta, depois vinha o leite, derivados e leguminosas. A carne estava assim, lá no topo da pirâmide. Sabe aquelas pirâmides do Egito que já caíram? A carne já até tinha caído nessa questão, né, que é a grande fonte de proteína. E açúcares e doces, eles estavam no lugar certo lá, que é a parte mais... Finalzinho, né? Finalzinho também. Lá no cume. Agora a gente troca e inverte completamente essa pirâmide. Se quiser colocar a pirâmide nova, por favor. Já está aí Isso. na tela. Então, aí você vê que no topo da pirâmide agora, ela virou de cabeça para baixo. Inverteu. Isso. Só que aí os grãos e cereais continuam lá embaixo, mas agora eles são a menor quantidade. Sim. E aí nós estamos falando de grãos integrais. Entendeu? Então, assim...
é o pão integral, mas aí tem que ser integral mesmo. Na hora que você for ler o rótulo do pão, 100%. não pode estar escrito farinha de trigo, não. Entendeu? É 100% integral. Então, depois disso, você vai ver aí no meio já a questão de frutas, de leguminosas, o abacate como gordura boa, o azeite como uma gordura boa, a manteiga como uma gordura boa, podendo ser sendo bem indicada, né? Essas questões. E a carne e as vegetais e verduras lá em cima. Ovo, carne, verduras e vegetais em grande quantidade. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A base da alimentação. Isso, a base da alimentação. Então, você me fez a pergunta em relação à quantidade, como que a gente calcula. Você vai... A pirâmide antiga colocava que era 0,8 por quilo que a pessoa tinha que comer. Uma pessoa de 100 quilos... Uma pessoa de 100 quilos tinha que comer 80 gramas de proteína. Certo. Tá? Hoje, a gente já tem aí a nova base colocando como... E o máximo... Olha que interessante. O mínimo era 0,8 e o máximo era 1,2. Com a proteína nova, com a quantidade nova, o mínimo é 1,2. Começou o que era o máximo do que era o antes. máximo. E o máximo vai ser 1,6. Uma forma fácil de calcular é assim. Por exemplo, você tem 70 quilos. Então, vamos calcular 1,5? Não está entre 1,2 e 1,6? Sim. Calcula rápido entre 1,5, por exemplo. Entendeu? Então, você vai pegar, eu peso 70 quilos. 70 mais a metade de 70, que é 35. Então, eu tenho que estar comendo aí 100 gramas de proteína, 105 gramas de proteína por dia. Por dia. Deu para entender? Mas, assim, o cálculo real para uma pessoa de 70 quilos é 84 gramas a 112. Você vai estar comendo 100. Ótimo. Ótimo. A pessoa de 80 quilos, um outro exemplo, ela pesa 80 se ela quer fazer a conta de cabeça, né? Então, ela pesa 80 mais a metade de 80, que é 40. Então, ela vai comer 120 gramas de proteína por dia. Um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Então, aí, qual que é, na verdade, o cálculo real quando você faz na calculadora? É de 96 a 128. E olha que interessante, a gente falou que antes uma pessoa de 80 quilos, ela tinha que comer 80 gramas. Hoje, a pessoa de 80 quilos, se ela comer 80 gramas de proteína, ela está fora. É verdade. Totalmente fora da quantidade que é. Nessa nova visão da pirâmide, né? Isso. E se a conta não fechar, é importante você fazer um lanche com proteína, por exemplo, que seria o lanche da tarde, você colocar uma omelete ali recheada com frango ou com alguma outra carne, que aí você fecha essa conta e nós vamos ajudar também a falar sobre isso. Bom, agora vamos dar um exemplo mais prático ainda, porque a doutora Ludmila ela tem esse cuidado, né, de quando prepara aqui o nosso material, de trazer realmente o exemplo para que a gente entenda, e muito mais do que entender, que a gente assuma realmente esse novo comportamento diante da alimentação. Vamos dar as médias, porque pode variar por marca, corte e preparo. Por exemplo, um ovo inteiro. Quantas gramas tem? Olha só, aí vocês vão ver as diferenças gigantescas que são entre as coisas. Um ovo inteiro, ele tem 6 gramas de proteína. Então, assim, é interessante que, por exemplo, vamos supor que a pessoa de 80 quilos e nós queremos chegar nela com 100 gramas, tá certo? O ideal seria que ela comesse 25 gramas em cada alimentação, em cada refeição. 4 vezes ao dia. Isso, vamos dizer assim. Não é que é ideal, ela pode fazer isso. Então, ela tem que olhar para o prato dela do café e falar assim, peraí, deixa eu ver o tanto de proteína que eu estou colocando aqui. Eu estou comendo ovos mexidos, mas se eu comer um ovo mexido, eu só tenho 6 gramas. 6 gramas. Agora, se eu comer, por exemplo, 3, eu tenho quase 20. Quase 20. Entendeu? Então, quase atingiu 3 ovos mexidos. Quase atingiu aquela meta ali da primeira refeição. Isso, 3 ovos mexidos. Aí eu ponho um pouquinho de queijo naquele ovo mexido, que queijo, laticínios, tem proteína. Então, põe um pouco de queijo e toma um iogurte natural grego. Você com certeza bateu a sua meta de manhã, entendeu? Então, assim, só agora falando, a gente falou sobre um exemplo do café da manhã, mas eu vou falar agora sobre as quantidades que tem nas porções, né? Depende do corte, do preparo,
da marca, né, o tipo. Mas aí, por exemplo, o ovo, então, um ovo tem 6 gramas de proteína. Um bife do tamanho da palma da mão tem mais ou menos 25 gramas. Aí, carne bovina. Carne de boi, isso. Já o bife de frango também, do mesmo tamanho de 100 gramas, pesando 100 gramas, de proteína ele tem aproximadamente 30 gramas, tem um pouquinho mais. O iogurte natural, que eu falei, estilo grego, sem açúcar, 200 gramas dele tem cerca de 20 gramas de proteína. Então, o iogurte natural, estilo grego, sem açúcar, tem uma quantidade bastante alta de proteína. Tem, verdade. Uma quantidade verdade. razoável, quase igual à carne. É isso mesmo. E o feijão e a lentilha, eles entram, sim, nisso aí também. Eles também têm proteína. Porque eles têm também muito carboidrato. Então, o diabético tem que ter um certo cuidado. Sim. Então, aí, por exemplo, não, mas eu só quero comer feijão, eu não quero comer carne. Tem que ser um prato inteiro de feijão para você atingir a quantidade, porque uma concha de feijão ou de lentilha tem de 7 a 10 gramas. Por isso você então, são tem 3 conchas de feijão, ou 4. Por isso você tem que ter, né, tudo isso aí à sua disposição para você montar o seu cardápio, né? Isso, Porque você isso faz uma aí junção de cabe alimentos, né? Especialmente ao seu nutricionista estar organizando isso. Não é a função exatamente ou do nutrólogo. Bater, assim, o que é importante você ver? Bater o olho e entender, peraí, coloquei aqui 3 ovos, coloquei iogurte grego, coloquei queijo, bati minha meta no café. Aí agora de tarde, na hora do almoço, desculpa, eu vou comer um bife inteiro e vou comer um ovo ainda por cima, de qualquer jeito, de qualquer forma. Bati minha meta. De tarde, eu vou lá e como mais ovos mexidos. Bati a meta da tarde. De noite, no jantar, às vezes eu repito o almoço, mais um bife. Pronto, bati minha meta. Entendeu? Entendi. Doutora Ludmila, nosso tempo já está indo, né? Nós tivemos um programa aqui que a doutora falou sobre whey protein. E aí, tem que colocar na alimentação? Ajuda muito também? Eu acho que é um grande facilitador. Ele não é obrigatório. Mas, para mim, por exemplo, eu uso como um grande facilitador. Porque um scoop de whey protein tem 32 gramas de proteína. E eu sou uma pessoa que tem uma vida bem corrida. Então, assim, às vezes eu prefiro estar tomando whey protein de manhã, porque eu já bati minha meta da manhã, e tomar outra vez o whey protein de tarde. Entendi. Porque são 32 gramas, geralmente, que facilita ali por conta da correria. Isso, né? Por conta da correria. Até de noite eu prefiro, às vezes, tomar o whey protein também, não tem problema. Desde que eu não ultrapasse a minha dose de acordo com o meu peso, entendeu? Da quantidade de proteína, não tem problema. Você pode viver de whey protein, tomar 4 vezes, 3 vezes, assim. Vai enjoar, né? Mas tem que ter variedade. Hoje você faz bolo de whey protein, cookie de whey protein, omelete com whey protein, você faz tudo com whey protein, e tem o whey protein de baunilha, que não dá muito gosto em quase nada. Aquele é bom, nós tomamos aqui no estúdio. Então, você consegue fazer muita coisa, muitas receitas usando o whey protein, e o que você faz? Ali você está aumentando naquele alimento a quantidade de proteína que ele te ofereceria. Tá certo. Muito bom, doutora Ludmila. Eu fico pensando assim, o negócio é a gente realmente ter essa vontade de mudar e dedicar um pouco mais de tempo aí, né, para poder melhorar a alimentação e melhorar a saúde. Agora, a pessoa quer começar agora, hoje, né, vai ter um café aqui agora no meio da manhã, quer começar agora, o que ela tem que fazer? Eu sei que é começar, né? Vamos lá, 2 passos importantes. Beber muita água e o outro passo, colocar proteína em toda refeição que ela vai comer. Toda refeição tem que ter proteína. E faz um teste por um tempo. Olha como que está a sua fome, a sua energia. Se você diminuiu a vontade de doce, se melhorou sua concentração, o corpo vai responder. Não busque ser perfeito já de primeira. Busca direção, tipo, toda a minha alimentação tem que entrar proteína. Toda vez que eu estou comendo, tem que ter proteína no meio, e mantenha o foco. É essa a grande questão. E também um planejamento, né, doutora? Porque se você acorda de manhã e já está na hora de sair, você olha rápido assim, não teve um planejamento, uma preparação, você vai pegar o que está na frente.
aí acaba não... Aí eu acho interessante a pessoa, se ela tiver condição, ela ter o whey protein na frente. Sim. Entendeu? Né? Porque ele é um Primeiro facilitador. plano lá na geladeira. Tipo assim, ele é tão fácil quanto o pão. Então Isso. pega o whey protein. Isso aí. Tem uma pergunta de uma amiga nossa aqui que está dizendo assim, quais são os alimentos mais ricos em proteínas? A doutora já falou, né? O É a ovo, carne. a carne bovina... A né? carne, qualquer carne. Gente, Qualquer assim, carne. Elas têm mais ou menos a mesma quantidade. Não tem muita diferença, não. Comam carne, que é onde que tem 30 gramas de proteína, é ali. Bovina, suína ou de ave? Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. E é interessante, no Brasil a gente tem o gado verde ainda, né? Que ele não é um boi que está sendo manipulado ali para crescer rápido demais. Já o frango e o porco, eles já estão sendo alimentados com muitos hormônios e isso entra para a gente também. Uhum. Mas, assim, não está proibido comer frango. Nossa, é muito bom, é excelente. Só tô Grelhado, dizendo então, melhor que nós ainda, né? temos a vantagem aí de ter um país gigantesco, onde nós temos muitos pastos e não precisamos de fazer esses bois que são mudados com hormônios para ficar grandes rapidamente para haver carne. Então, a gente Sim. tem uma vantagem. Tem uma pergunta aqui, eu achei curiosa essa pergunta. A pessoa perguntou assim, doutora Ludmila, eu moro na roça e eu gosto mais de comer ovo caipira. Tem diferença desse ovo que a gente compra no supermercado? Tem sim, porque o ovo do supermercado, dependendo, o caipira é bem melhor. O ovo do supermercado, ele vai estar com esse frango manipulado aí, entendeu? Com hormônios. Inclusive, aconteceu comigo, comprei uma bandeja de ovos e todos tinham 2 gemas, todos. Então, assim, você vê que há uma mudança, né? Mas, assim, não é um problema, não é este o problema do momento. Sim. Comam o ovo caipira, ele é melhor, sim. Quanto melhor, né? Mais natural, né? Realmente é muito bom. Quero te agradecer, porque o tema de hoje realmente dá atualidade e esse convite que a gente faz logo no início do ano para dar essa mudada e ter o reflexo na nossa saúde quase que imediato, né, doutor? Porque se a gente começa a alimentar bem, a gente já percebe isso com pouco tempo, né? Com muito pouco tempo. É interessante. Com um mês, assim, você... Assim, não é que um mês seja tão pouco tempo, mas com um mês você vai ver que você é outra pessoa. Melhora o sono. Melhora. Melhora o rendimento físico. Melhora. Memória. Músculo. Tudo, né? Tudo. Previne Alzheimer, gente. Todo E o mundo tem humor, tanto melhora? medo. Melhora, porque não são os neurotransmissores formados por proteínas, que estou dizendo serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores que tem no nosso cérebro, noradrenalina, a comunicação cerebral, esses hormônios eles são constituídos com proteínas, esses neurotransmissores. Então, você Muito vai bom. aumentá-los. Doutora Ludmila Dornelas, obrigado pela conversa. Dá o seu contato para a gente, porque eu tenho certeza que o pessoal vai me perguntar depois. Tá bom, vamos lá. O meu Instagram e o meu YouTube é @dor.dra, que é a abreviação de doutora Ludmila. Então, de novo, @dor.dra Ludmila. E o telefone para entrar em contato com a minha secretária é 31 99843 0101. 319-9843-0101. Muito Isso. bom. Daqui a 15 dias, a doutora Ludmila volta. Volto, estamos aí. E se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu hoje sobre esse tema, aí eu vou preparar aqui, talvez veja em áudio, né? Eu não consigo ouvir agora, aí ela responde no próximo programa, tá bom? Certo. Doutora, muito obrigado, leve um abraço aí a toda a sua família, feliz ano 2026 e obrigado pela sua contribuição aqui com a gente. Obrigada a todos que participam. Eu tive alguns retornos já em relação a isso, então, a essa participação, retornos positivos. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Eu gostaria de expressar a minha gratidão aí pela confiança de todos vocês aqui da rádio e também dos ouvintes. Tá ótimo. Um abraço. 8h51 da manhã, intervalo, e nós vamos falar de futebol daqui a pouquinho com a Ana Flávia Domingos. Ontem teve Campeonato Mineiro, Carioca, Paulista. Vamos trazer os resultados para você já já. Uma companhia para